Boa noite, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre sua vida, sobre toda a sua casa e família. Bom estarmos aqui novamente nessa noite de terça-feira para adorarmos o nome do Senhor, para invocar o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Que bom que você está conosco, que o Senhor Jesus te abençoe, nos abençoe nesta hora. Eu quero ler o Salmo 106, somente os 3 primeiros versículos para começarmos o nosso culto, que diz assim: aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo tempo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos bendizer o nome do Senhor, vamos invocá-lo, porque Ele está perto. Como diz o salmista, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. E nós vamos fazer isso nessa hora. Quero convidá-lo a cultuar o Senhor conosco, que o Espírito Santo de Deus enche o teu coração de alegria, de graça e de paz. Vamos orar. Deus querido, Pai amado, muito obrigado por mais um dia que se passou, por tua graça e misericórdia sobre nós, a tua proteção, o teu cuidado especial para com cada um de nós. E nós, ó Deus, rendemos graças ao teu nome, porque o Senhor é bom. E queremos nessa hora, Deus, também louvar a ti, cantar louvores ao teu santo nome, que o teu Espírito Santo encha-nos de graça, de poder. Ó Deus, que o Senhor venha nos confortar, nos encorajar nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o nome do Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se, cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá para ser
choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém. Amados irmãos, eu quero ler livro de Neemias, capítulo 9, versículo 38, para a nossa meditação nessa noite. Então, abra sua Bíblia aí, por gentileza. Livro de Neemias, capítulo 9, versículo 38. Diz assim: por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos, e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Amém. Amém. Quero falar sobre renovar a nossa aliança com o Senhor. Esse é o tema do capítulo 8, 9 e 10 do livro de Neemias. Quem conhece o livro de Neemias sabe que Neemias, estando lá na cidade de Suzã, a milhares de quilômetros de distância de Jerusalém, fica sabendo que Jerusalém está totalmente devastada, os muros destruídos, e ele é tocado pelo Espírito Santo de Deus. Ele começa a orar e ele sente um chamado da parte de Deus para voltar para Jerusalém, para reconstruir os muros, para ali fazer com que Israel agora se tornasse novamente habitável. E assim, pela graça de Deus, ele volta para Jerusalém. Ele ali conclama o povo que está ali, apesar de toda a miséria, de todos os problemas sociais, ele conclama as famílias para começarem uma grande obra, de tal forma que eles não poderiam parar. E depois de 50 dias ali, trabalhando naquela obra gigantesca, Neemias consegue terminar a construção dos muros de Jerusalém. Foram colocadas as portas dos muros, agora Jerusalém se torna habitável,
Jerusalém agora tem paz, tem proteção. Ainda falta muita coisa para ser feita em Jerusalém. O templo precisa ser reconstruído, mas as pessoas já voltaram. Muitas famílias voltaram para Jerusalém para habitar agora numa cidade que se tornou novamente uma cidade habitável. A cidade do Senhor, a cidade que o povo de Israel, todo judeu deveria estar lá, habitar lá, porque ali era a cidade santa. O povo volta. Mas Neemias, ele percebe que não somente o reconstruir dos muros, o tornar novamente a cidade habitável, a cidade organizada, não era suficiente ter pessoas naquela cidade. Mas sim, tudo isso deveria acontecer, mas aquele povo, o povo que está ali, era o povo de Deus, era o povo escolhido de Deus, era o povo de Israel. E eles precisavam não somente voltar para Jerusalém, a Jerusalém deveria ter novamente a sua glória, uma cidade bela, maravilhosa, habitável, mas o povo que habita nela deveria ter comunhão com Deus, deveria ser realmente povo do Senhor, povo escolhido de Deus. E aí, a partir do capítulo 8, nós percebemos que Neemias convoca o sacerdote Esdras, e eles conclamam toda a Israel, toda a Jerusalém, para se aglomerar, para ter uma assembleia santa, e eles ali começam a ler a palavra de Deus. Eles pegam o livro da lei, eles leem novamente durante toda a manhã daquele dia, desde o raiar do sol até o meio-dia, eles leem a palavra de Deus, eles explicam as Escrituras. Aquele povo toma conhecimento da lei de Deus, e algumas coisas acontecem. Primeiro, eles percebem o quão distante eles estavam da vontade de Deus, o quão distante eles estavam de fazer aquilo que o Senhor prescrevera. E por quê? Porque eles tinham abandonado a palavra do Senhor, eles tinham negligenciado a lei de Deus. E isso acontece conosco também. Quando nós negligenciamos o estudo da palavra, nós deixamos de ler e querer saber a vontade de Deus prescrita nas Escrituras, nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos do caminho do Senhor, nós deixamos de obedecer à vontade de Deus. O judeu, todos os judeus que estavam ali, o povo de Israel, começaram a chorar, eles começaram a se desesperar, porque eles ouviam o falar, o proclamar da palavra de Deus, eles percebiam que estavam tão distantes de Deus, tão longe da vontade de Deus, e a única coisa que restava era chorar e lamentar. Mas Neemias, ele desperta o povo e repreende, dizendo assim: não, hoje não é dia de pranto, é sim dia de louvor, porque Deus nos dá a oportunidade de ouvir a sua palavra, de ouvir a sua vontade. Olha que coisa maravilhosa, hoje também nós temos esse privilégio de ouvirmos a palavra de Deus, de saber, através das Escrituras, qual é a vontade do Senhor para a minha vida, para a sua vida, para a nossa casa, o nosso proceder. Por isso nós nos alegramos de ter a palavra de Deus na nossa mão. Nós devemos nos alegrar, nós devemos celebrar, porque nós temos a palavra de vida eterna nas nossas mãos. E a palavra de Deus nos diz, ainda agora já no capítulo 9, que eles não somente no capítulo 8, eles ouviram a palavra, eles também começaram a chorar, lamentar, porque perceberam quão distante eles estavam. Mas eles também, através da palavra de Deus, eles foram convocados por Neemias a celebrar e a lembrar dos grandes feitos de Deus e a fidelidade do Senhor em toda a jornada de Israel pelo deserto, nos 40 anos. E por isso que Neemias fala assim: olha, nós no 7º mês, através da palavra de Deus, nós devemos habitar em cabanas, em celebração à fidelidade de Deus. Nós devemos lembrarmos do grande Deus poderoso, o Deus que intervém, o Deus fiel, o Deus bondoso, o Deus de misericórdia. Olha que coisa maravilhosa quando nós começamos a meditar na palavra de Deus. Apesar da jornada da nossa vida, das tribulações, dificuldades,
nós percebemos como Neemias a fidelidade do Senhor, a bondade de Deus. E Neemias conclama todo o povo, toda Jerusalém, para aquele 7º mês, no 7º mês, morarem em cabanas, celebrando ao Senhor, lembrando a cada dia da sua bondade e da sua misericórdia. Mas a palavra de Deus nos diz que no 24º dia do mês 7º, ele faz um ajuntamento. Neemias, Esdras, os sacerdotes que estavam ali, eles reúnem toda Jerusalém e eles vêm com panos de saco, eles vêm numa atitude de jejum, de humilhação diante de Deus, para quê? Para confessar os seus pecados, confessarem publicamente os seus erros, os seus pecados diante de Deus. E a palavra do Senhor Jesus diz que eles não só confessaram os seus pecados, mas confessaram também os pecados dos seus pais. Na verdade, eles estavam reconhecendo que de gerações em gerações, eles vinham pecando, eles vinham se afastando diante de Deus. Eles lembram que os seus pais erraram, se afastaram do caminho do Senhor, e eles também estavam no mesmo caminho, e eles colocam diante de Deus, diante do altar do Senhor, eles confessam os seus pecados, e aí começa a ter uma grande transformação, porque a receita do sucesso espiritual, do avivamento espiritual, está exatamente nisso que aconteceu, na volta do povo de Deus para a Escritura. Quando o povo de Deus começa a ler a palavra do Senhor, começa a guardar os mandamentos de Deus, começam a pôr em prática a vontade do Senhor prescrita nas Escrituras, quando o povo de Deus reconhece que é pecador, quando os servos do Senhor confessam os seus pecados, começam agora a surgir um grande avivamento espiritual, de tal forma que, quando nós chegamos no final do capítulo 9, eles dizem isso: por causa disso tudo, estabelecemos uma aliança fiel, por causa que nós voltamos para a palavra e os nossos olhos foram abertos. Nós percebemos que nós estamos longe de Deus, mas através da mesma palavra, nós percebemos o Deus de graça, de misericórdia, um Deus fiel, um Deus que está sempre pronto a restabelecer a aliança. Deus está sempre de braços abertos para nos receber novamente. Deus quer e Ele sempre irá querer ter comunhão conosco. O povo de Israel percebeu isso. E aí, através dos seus líderes, Neemias e todos os líderes de Israel, de Jerusalém, tomaram uma decisão. Nós precisamos agora estabelecer uma aliança fiel com o Senhor. E essa aliança não será de palavras. Essa aliança, nós não somente tomaremos uma atitude diante da população, mas nós as escreveremos. E o que eles tomaram a decisão de escrever? Eles tomaram a decisão de escrever e assinar, comprometendo-se diante de Deus, diante de toda a assembleia do povo de Deus, que eles viveriam agora para obedecerem às Escrituras, para obedecerem à palavra de Deus. Aí, quando nós lemos o capítulo 10, o capítulo 10 descreve tudo aquilo que eles decidiram fazer. E no capítulo 10 diz que eles decidiram, diante de Deus, obedecer todo o estatuto de Deus, todos os mandamentos do Senhor. Eles guardariam todos os juízos de Deus. Eles estavam assumindo um compromisso diante do Senhor de lhe obedecer. O segredo da vitória, o segredo de termos uma vida avivada com Deus, o segredo de experimentarmos a nova vida e a vida abundante, está em obedecer ao Senhor, em termos essa atitude, a mesma atitude que Neemias teve, que os líderes de Israel tiveram, que os sacerdotes tiveram, restabeleceram uma aliança fiel com o Senhor, ter agora um compromisso novo com Deus, uma nova jornada com o Senhor. E uma das coisas, dentre procurar obedecer
todos os estatutos, os mandamentos de Deus. Eles começaram a fazer isso de forma prática. Eles agora olharam e perceberam que eles estavam se contaminando, porque dentro de Jerusalém existiam pessoas que não pertenciam a Jerusalém, não eram judeus. Eles tiveram dado suas filhas em casamento com povos pagãos, e eles perceberam que não podiam ser assim. O povo de Israel não podia se misturar. Eles tomaram a decisão de não se misturarem mais. Eles tomaram a decisão de obedecer a Deus. Eles restabeleceram o culto a Deus, o culto fiel ao Senhor. Eles decidiram honrar o Senhor novamente com seus dízimos, com as suas ofertas, com as suas primícias, como era prescrito na lei de Deus. E houve uma grande mudança em Israel. Aquele povo queria realmente ter uma nova vida com Deus, uma nova jornada com o Senhor. Eles queriam experimentar a bondade de Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, não existe outra forma a não ser esta de obtermos as bênçãos do Senhor. Não tem como nós experimentarmos as bênçãos do Altíssimo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sem termos uma aliança fiel com o Senhor. Não se engane, meu amado irmão, minha amada irmã, que você pode viver de qualquer forma. Você pode até viver meio que escondido no meio do povo de Deus. Quem sabe o pastor da igreja, a liderança da igreja não vê o que você está fazendo, a sua forma de proceder, mas o Espírito Santo de Deus sabe o que você faz. O Espírito Santo de Deus sonda o seu coração. Por isso há uma necessidade de ter uma vida autêntica diante do Senhor. Nós precisamos voltar às Escrituras, nós precisamos mesmo confessar o nosso pecado diante do Senhor, mas tomar uma atitude como os líderes de Israel, como Neemias, de estabelecer uma aliança com o Senhor. Nós precisamos ser servos do Senhor e servos fiéis. Como diz o apóstolo Paulo, nós devemos viver de modo digno do Evangelho. Nós não podemos envergonhar a igreja do Senhor, o Evangelho de Cristo, com o nosso mau proceder. Nós não podemos contaminar a igreja de Cristo, vivendo pecaminosamente. Nós não podemos desonrar o nome de Cristo, esse nome precioso, esse nome santo, vivendo uma vida de pecado e se misturando com as coisas desse mundo. Por isso que Josué, quando ele entra na terra prometida, ele conclama o povo para viver uma vida de retidão. E ele diz assim, olha, se vocês querem servir a outros deuses, que sirvam, assumam e sofram as consequências. Mas se vocês querem servir ao Senhor, que sirvam com integridade. Não tem como servir a Deus lá e cá. Não existe, não tem como servir a Deus em cima do muro. Josué fala assim, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Servir ao Senhor é obedecer a Deus, é fazer o que Ele quer, é submeter-se à vontade dEle. E por isso que Josué teve vitória na sua vida, por isso que Caleb, nós vemos Caleb com 85 anos, cheio de vigor, cheio de fé, tendo grandes vitórias na vida. Por isso que a palavra dessa noite deve chamar nossa atenção, porque nós precisamos voltar, não nos basta fazer parte da igreja, não basta para nós frequentar aos cultos, mas o que nós precisamos e carecemos é ter uma vida autêntica com Deus. Nós vemos nos evangelhos que o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, firmou para conosco uma aliança perpétua, aliança no seu sangue. Próximo domingo nós celebraremos a ceia do Senhor, novamente nós comeremos do pão, nós beberemos do cálice. E quando o Senhor Jesus levantou o cálice diante dos seus discípulos, disse, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, uma aliança inquebrável, uma aliança duradoura, uma aliança valiosíssima. A aliança de Deus para conosco, essa aliança nunca vai se quebrar,
Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que disse. O Senhor Deus nunca voltará atrás em uma só decisão, mas nós frequentemente voltamos atrás. Nós temos um coração dúbio. Nós dizemos que queremos servir a Deus, mas nós servimos muitas vezes o mundo. A gente está na igreja, a gente ouve a palavra de Deus, dentro do templo, dentro da igreja, nós tomamos a decisão, olha, eu quero servir ao Senhor mesmo, eu preciso santificar a minha vida, eu preciso buscar poder de Deus, mas quando nós saímos do culto, na segunda-feira, nós nem lembramos mais daquilo que nós assumimos diante de Deus. Por isso que Josué e os líderes de Israel, eles não só fizeram aliança com Deus, mas eles escreveram e selaram, para que ninguém esquecesse. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos nessa noite, em nome de Jesus, parar de brincarmos de crentes, falar que nós somos do Senhor enquanto nós fazemos a vontade do diabo, falar que nós somos santos, mas vivemos fazendo a vontade do mundo. Nós não podemos servir a dois senhores, e é assim que o Senhor Jesus disse, porque nós vamos agradar a um e aborrecer o outro. Por isso nós precisamos tomar a maior decisão da nossa vida, queremos agradar o Senhor. Porque se agradarmos ao Senhor, nós teremos as suas bênçãos. Porque foi assim que Caleb disse, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a terra, nós possuiremos a terra. Porque tudo depende do Senhor se agradar de nós. É assim que nós lemos lá em Crônicas, quando diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos. Se eles se arrependerem dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. O Senhor Deus está falando para o seu povo, olha, se vocês se voltarem para mim, se arrependerem, e mudar dos seus maus caminhos, deixarem os maus caminhos, eu vou abençoar vocês, eu vou reverter toda a situação caótica. Não há nada na vida de vocês de tão terrível que eu não possa mudar. A palavra de Deus fala que Ele não se cansa de abençoar o seu povo. O nosso Deus é um Deus que se agrada em abençoar o seu povo. O nosso Deus é um Deus que tem infinitas promessas para nós. Mas depende também de nós buscarmos ao Senhor. Como eu disse, Deus sempre terá, porque a sua comunhão conosco, a sua aliança conosco é inquebrável. Mas nós nos pegamos de vez em quando, quebrando a nossa aliança, o nosso compromisso com o Senhor. Nós dizemos que nós queremos ser crentes, mas nós não nos esforçamos em nada para permanecermos nesse propósito. Nós dizemos que queremos agradar o Senhor, mas as nossas atitudes não evidenciam isso. Muitas vezes nós dizemos que queremos ser fiéis ao Senhor, mas na primeira oportunidade somos infiéis deliberadamente. Por isso nessa noite é um tempo maravilhoso que Deus nos dá, tempo propício para voltarmos para Ele. Deus tem suas bênçãos, Deus quer nos fazer vivenciar as bem-aventuranças do reino de Deus. Deus quer que eu e você avancemos a cada dia em direção à sua vontade, à sua glória. Mas nós precisamos nessa noite voltarmos para Deus. Nós precisamos ser crentes verdadeiros, não só de palavras, mas de fato e de verdade. O mundo precisa olhar para nós e perceber que há em nós a luz de Cristo. A nossa casa, a nossa família, os nossos vizinhos precisam perceber que nós somos do Senhor, que nós temos uma aliança, nós temos um compromisso com Deus. Por isso nessa noite, essa palavra é de exortação, é de avivamento para a sua vida. Volte para Deus, volte para a palavra, confesse os seus pecados, ande no caminho do Senhor, creia nas promessas de Deus, viva o melhor de Deus para a sua vida. O melhor de Deus
Deus já nos deu em Cristo Jesus. E agora só nos falta tomar posse de todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Mas eu só tomarei posse se eu realmente tiver comunhão com Deus, comunhão com Cristo, andar com o Senhor. É andarmos com Deus como Enoque andou. É sermos servos de Deus, fiéis como Moisés, como Abraão. É ser submisso ao Pai como o Senhor Jesus foi. É ser obediente ao chamado de Deus, como o apóstolo Paulo foi. Assim nós teremos as bênçãos do Senhor, teremos o prazer da comunhão com Deus. Nós perceberemos sim o Espírito Santo enchendo nossa vida cada vez mais, e viveremos de fé em fé, de glória em glória. Meu amado irmão, eu quero orar por sua vida, por sua casa, porque Deus tem grandes coisas a fazer em nós e através de nós. O Espírito Santo de Deus, Ele quer encher a nossa vida, o nosso coração, até transbordar. Mas nós precisamos reafirmar, restabelecer a nossa aliança com Deus. Que Deus abençoe a minha vida e a sua vida. Eu quero orar com você mais uma vez. Deus querido, Pai amado, Deus poderoso, nessa noite, ó Deus, queremos, através da Tua palavra, voltarmos para o Senhor. Quem sabe, ó Deus, tem alguém que está assistindo, participando desse culto nesta hora, e que está tão afastado do Senhor, da Tua presença, frequenta os cultos, são membros da igreja do Senhor, ó Deus, mas estão tão longe do Teu caminho, do Teu coração. Ó Deus, que nesta hora, todos nós possamos restabelecer uma aliança com o Senhor, mas uma aliança séria, de caminharmos com o Senhor, abrindo mão, ó Deus, de tudo aquilo que nos atrapalha, abrindo mão, ó Deus, de todo pecado, confessando o nosso pecado diante do Senhor, clamando por Tua misericórdia, pelo perdão, e ó Deus, esperando receber do Senhor o enchimento de poder, o enchimento do Teu Espírito. Ó Pai, faça isso em nós, faça isso na vida do Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um, que você tenha a sua vida cheia do Espírito Santo, e que Deus te guie e te abençoe durante essa semana. Espero vê-lo no domingo de manhã, às 9 da manhã. Domingo à noite nós teremos celebração da ceia do Senhor. Você deve fazer a sua inscrição, faça a sua inscrição ainda hoje para o culto de domingo, e eu quero te ver aqui, se Deus quiser, para celebrarmos a Cristo. Que Deus te abençoe, um grande abraço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.